Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo aqui um pouco diferente. Eu quero contar para vocês e relatar coisas a respeito da minha vida, né? Então, o que eu quero contar aqui para vocês é algo que aconteceu comigo no passado, algo que acontecia com muita frequência na minha infância. Eu sou uma pessoa que, desde pequeno, eu tenho alguma coisa na minha cabeça referente à memória, lembrança, e eu trago muito dessas cargas aí de informação desde a minha infância até os dias atuais. Eu acredito que na minha infância teve um momento que eu tive uma clareza mental um pouco adiantada para a minha idade, devido a um acidente que eu tive. Quando criança, com 3 anos de idade, 2 anos e meio para 3 anos de idade, eu sofri um acidente, eu caí de cima de uma laje, eu estava com aquele brinquedo, uma motoquinha, sabe? De criança, eu estava na cozinha da casa da minha avó e a laje do chão da cozinha não estava terminada. Então a cozinha ficava no segundo andar e a laje não estava terminada. Tinha um buraco e por algum deslize ali, algum vacilo de quem estava cuidando de mim, eu caí e caí um andar para baixo. Desmaiei, né? Uma criança de 2 anos e pouco, desmaiei. Fiquei desacordado, minha avó tentou me acordar várias vezes. Ela não tinha muita instrução sobre o que fazer naquele momento. Ela me colocou embaixo do tanque, ligou a água da torneira do tanque e me deixou lá molhado, me sacudia para ver se eu voltava. Mas depois de algum tempo, eu acabei acordando, voltando. E ficou por isso mesmo. Não foi necessário ir até o hospital, ou também por falta de instrução não foi levado até o hospital. E também não tive nenhum problema físico ali naquele momento. Porém, dali em diante, algo mudou. Coisas que eu não sabia, por mais que eu tinha 2 anos de idade, é normal você, com 2 anos de idade, você ainda trazer alguma pequena lembrança. Mas eu trago toda a lembrança da minha infância, daquele momento em diante. Eu trago todas essas lembranças. Eu lembro nitidamente minha avó trocando minha fralda. Eu lembro da minha tia, que ela fazia muito isso, ela trocava minha fralda. Eu lembro da mamadeira que eu tinha. Eu lembro que era uma mamadeira de vidro. Eu lembro do cheiro que tinha a mamadeira. Eu lembro do que eu bebia, o leite que eu bebia. Eu lembro nitidamente, como se fosse ontem. Eu tenho lembrança do chá que meu avô fazia e eu senti o aroma do chá. Eu lembro do som do passarinho que nós tínhamos em casa na minha infância. Eu lembro do prato que eu comia, a cor do prato que eu comia, a textura da colher que eu comia. Eu lembro nitidamente de muita coisa da minha infância, daquele momento em diante, devido à queda que eu tive. Eu não sei se o meu cérebro expandiu ali alguma área, ou alguma área ficou em déficit, alguma área ficou falha, e outra área ali substituiu. Eu não sei o que aconteceu, mas eu sei que dali em diante eu acabei adquirindo essa memória surpreendente. Passado alguns dias, eu comecei a vivenciar uma experiência de sonhos nítido, sonhos muito nítidos. Esses sonhos que eu tinha, ele era tão nítido que parecia lembrança. Parecia uma lembrança real de algo que ainda não tinha acontecido comigo. Pois esses sonhos eu via lugares que eu ainda não tinha estado. Eu me via com idade avançada. Eu não vou ser hipócrita aqui de falar que eram visões, mas até hoje eu sempre chamei isso de sonhos lúcidos. Que eu tinha sonhos quase reais, que eu sentia a realidade muito forte. Depois de algum tempo agora, nesses tempos aqui que eu estou vivendo, pode ser, eu estou quase acreditando que eu tinha visões de coisas que iriam acontecer comigo. Por que coisas que iriam acontecer comigo? Eu vou citar um exemplo. Eu me via em uma casa que fica em um determinado lugar e que dos fundos dessa casa eu via uma fábrica, o telhado de uma fábrica, certo? Esse sonho lúcido eu tinha com 2 anos e meio de idade, 3 anos, 4 anos, 5 anos. Eu tive esse sonho durante muitos anos. Não só esse, como dezenas de outros sonhos desse mesmo modelo. Então eu via o fundo de uma fábrica, do fundo da casa que eu estava, eu olhava ruas atrás, um pouco mais adiante eu via o telhado de uma fábrica, eu via o que tinha em volta, eu via um campo. Então eu tinha essa memória, que acontecia várias coisas, eu chegava até ali e eu via. E o sonho, ele parava nessa parte, depois dava continuidade, eu já um pouco mais velho, e uma espécie de catástrofe acontecia,
E eu me refugiava no telhado daquela empresa, daquela firma que eu via do fundo dessa casa. E ao meu redor tinha vários escombros, como se tivesse detonado várias bombas e as casas tivessem sido destruídas e só sobrava entulho. Pilhas de entulho em volta daquela estrutura. Eu me recordo bem desse sonho, que eu estava bem no teto, subindo os entulhos até em direção ao teto, e tinha uma criança comigo que parecia ter no máximo ali 3, 4 anos de idade. Era uma criança, só que a criança, a fisionomia não era me revelada a fisionomia dela. Eu sei que era uma criança branca, né, nessa idade de 2 a 3 anos de idade, de 3 a 4 anos de idade. E essa criança estava comigo. Eu estava com as roupas rasgadas, cheio de poeira, e essa criança só estava de short, descalça, sem camisa, também todo cheio de poeira. Esse é um dos sonhos que eu tinha. O que aconteceu, tá? Vou resumir agora, vou cortar a minha visão para um outro ponto da minha vida. Alguns anos atrás, foi assim, em 2012 eu conheci minha atual esposa. A mulher que eu vivo hoje, minha esposa atual, eu a conheci em 2012. Conhecemos, sabe, se gostamos, foi uma coisa incrível, uma conexão muito forte e já engajamos ali um relacionamento e começamos a viver como casados. Porém, nós fomos viver na casa da minha sogra e eu vivi com a minha sogra durante 5 anos. Devido a algumas situações que aconteceu, saímos da casa, minha esposa e eu saímos e recebemos uma amiga nossa, uma amiga da minha esposa. Ela tinha uma casa que ela alugava, uma casa dela, da família dela, né? Eles têm uma casa lá próxima à casa deles, e alugou para nossa casa, bem barato ali, porque nós estava começando a morar junto, ia começar a morar junto, passar toda aquela coisa de quem está começando a morar junto, então ela alugou para nós, ele fez um aluguel bem amigo. Isso foi no Natal, tá? No dia 25 de dezembro de 2016. Foi no Natal. Nós estávamos comemorando o Natal na casa dela, dessa amiga nossa, e ela falou, amanhã, vamos lá, eu vou te mostrar a casa. É aqui perto, nós vamos lá rapidinho, a gente olha. E nós fomos na casa, tava de noite, dei uma olhada mais ou menos, eu falei, beleza, amanhã eu volto aqui e vejo a casa com mais tranquilo, sabe, vejo a casa aí mais de boa, vai estar claro, vai estar dia, eu consigo verificar melhor os detalhes. No dia seguinte, dia 26 de dezembro, por volta de umas 4h30, 5 horas da tarde, eu e minha esposa fomos lá na casa. Eu entrei na casa, era uma casa, ela não era no nível da rua. Eu entrava assim, eu tinha o nível da rua, você adentrava e tinha uma escada, e a casa ficava embaixo, ela era abaixo do nível da rua. Porém, a rua de trás era um nível mais abaixo ainda, então ela ficava acima do nível da rua de trás. E quando eu já entrei, vi a sala, olhei o quarto, tinha 2 quartos, vi a cozinha, achei a cozinha legal, olhei o banheiro, já me deu uma energia diferente. Quando eu saí no quintal de trás, eu olhei, eu tive um choque dentro de mim. Parece que uma alavanca, um disjuntor daqueles de alavanca, ligou dentro de mim. Eu senti uma vibração, uma coisa tão forte naquele momento, e eu olhei e eu tive a visão exatamente do lugar, do ponto que eu estava parado, da onde eu sonhei da primeira vez, lá com 2 anos e meio de idade. Eu vi exatamente o lugar. Eu falei para minha esposa, falei, Aline, eu a vida inteira sonhei, tive esse sonho, vendo exatamente esse lugar aqui. Ela falou, não pode ser. A gente nunca veio aqui, eu nunca trouxe você aqui, nem você nunca viu essa casa. Eu falei, é esse lugar que atormentava a minha cabeça desde criança, desde que eu era uma criança. É aquela empresa, é aquele muro, é aquele campo que tem ali do lado, todos os detalhes idênticos. Os telhados da casa daqui até lá, eu via tudo certinho. Enquanto eu morei nessa casa, aquele lugar ali foi meu lugar preferido, porque toda vez à noite eu saía, eu ficava olhando para lá, de dia eu ficava olhando para lá. Toda vez que eu estava em casa, eu não ficava muito nessa, eu ia para o final do corredor, tinha a cozinha, atrás da cozinha tinha um quintalzinho e tinha essa visão, eu ficava olhando essa visão. E eu falei, como é possível isso? Eu nunca entendi, eu nunca tive, na minha cabeça nunca entrou isso. Qual a possibilidade disso acontecer? Uma criança ter um sonho, um determinado sonho, bem lúcido, e em um determinado momento da vida ele chegar no lugar que ele sonhou. Como isso é possível? Eu nunca entendi isso. Eu não faço a mínima ideia de como isso funciona e nem por que isso aconteceu comigo. Porém, eu vi o lugar, mas eu não vi em meio à destruição. Por quê? Na minha infância,
Nos meus sonhos, aquele lugar era como se tivesse acontecido um evento, um cataclisma, e eu sobrevivi me refugiando no topo do telhado daquela firma. No meu sonho foi assim, mas na vida real não aconteceu. Pelo menos ainda não ocorreu. Eu saí de lá de São Paulo, estou em outro estado, então ainda não ocorreu isso. Não sei se vai ocorrer, se foi um sinal que ainda vai ocorrer, e a minha visão de estar ali foi a primeira confirmação de que sim, aquilo vai acontecer. Aquela criança que estava do meu lado, hoje em dia, eu vejo muita semelhança com o meu filho caçula, porque é muito parecido. A estrutura, o tamanho, tá no jeitinho dele, da idade dele. Eu não sei se tem uma ligação, uma coisa com outra, eu não sei se tem nada a ver, mas eu sei também que não é coisa da minha cabeça, não é coisa de doido, não é loucura. Porque algo que eu carrego desde a infância se manifestou e apareceu. Então, um detalhe. Esse sonho, essa visão, vamos colocar assim entre aspas, uma visão que eu tive, essa é uma das várias outras visões que eu já tive desde aquela idade e aconteceu. Outra das visões, tá? Quando criança, eu tinha um sonho também, um sonho muito lúcido, que eu estava em um determinado lugar, uma praia, só que era uma praia de água doce, e na areia da praia existia vários barcos de pesca, vários barquinhos, desses barcos de pescador mesmo, pescador local, sabe esses barcos pequenos, de madeira, com vela, e eu estava sentado nessa praia, vendo os barquinhos, e acontecia algo ali, eu apagava. E sempre acordava no sonho nessa parte que eu apagava. Pois bem, aqui estou no estado do Pará e aqui eu vi exatamente esse lugar. Uma praia de água doce, os barquinhos parados, areia, tudo certinho da mesma forma, da mesma cor, o mesmo cheiro, idêntico aos meus sonhos de quando era criança. Eu vi esse lugar aqui no Pará. Mais uma vez, outro sonho lúcido. Eu me via fugindo, correndo, já isso quando era criança, eu tinha esse sonho que eu já era adulto, já era um homem já formado, eu corria, fugindo de alguém dando um tiro atrás de mim, e eu entrava e atravessava de uma casa para outra, ia varando as casas. E eu ia pulando janela, entrando pela cozinha de um, saindo pela porta de outro, pulava a janela de outro, passava por debaixo de corrimão de madeira e saía em outra casa. Eu já estive nesse lugar também aqui no estado do Pará. Já 3 sonhos da minha infância se tornaram realidade. Eu já vivenciei esses 3 lugares pessoalmente. E até agora eu não sei o que isso significa ou por que isso acontece. E nem tampouco como isso acontece. Tem alguns outros sonhos desses lúcidos que eu tinha quando criança, que eu ainda não vivenciei. E espero, pelo Pai, que eu não vivencie. Porque são coisas horríveis, terríveis, lugares tenebrosos, são coisas que eu, só de lembrar, eu fico com medo. Me assusta e me assusta muito. Mesmo eu já sendo homem, sendo adulto, eu tenho medo. Por quê? Se uma coisa aconteceu, se um sonho me colocou naquele lugar, o outro também me colocou, eu não quero que aqueles outros aconteçam, porque é horrível. Eu não sei, chega um momento que parece que a coisa ela é tão intensa que ela se funde, a realidade se funde, como se fosse algo que eu já tivesse vivenciado. Ela é tão real que, mesmo sendo algo do futuro que ainda não aconteceu, parece que já aconteceu comigo, que eu já vivenciei aquilo. É como se a minha vida estivesse se repetindo, como se eu já tivesse vivido toda essa vida até o final, e em vez de após a morte, eu, sei lá, ir para o céu ou ir para o limbo, alguma outra coisa, eu retornasse ao meu ponto inicial, da onde eu nasci, e estivesse vivendo tudo novamente. Só que com algumas coisas modificadas, algumas coisas está diferente da percepção das outras vezes que eu passei. Não sei se isso é real, porque eu não acredito. Eu creio que o homem vive só uma vez. Não creio em reencarnação. Eu acredito que morreu aqui, acabou aqui a vida aqui. Ou você vai para o descanso eterno, ou você vai para o tormento eterno. Eu creio nisso. Porém, as coisas que eu já vivenciei, as experiências que eu já vivi, me faz pensar, ter uma percepção que está repetindo.
eu tô repetindo a mesma coisa. Eu tô chegando em determinado momento da minha vida, acontece alguma coisa, eu vou pro balaio, volto a vida inteira e começo tudo de novo. E vai me dando lembranças tão reais, sonhos tão reais, que eu vou acessando essas informações, parece que eu sei já exatamente o que eu tenho que fazer e o que eu não devo fazer. Alguém me explica isso? Alguém, por favor, consegue me dizer o que é isso? Alguém já passou por isso? Você pelo menos conhece, sabe de alguém que tenha isso, que tenha relatado algo parecido, algo idêntico? Porque, pensa assim, ó, eu tenho 39 anos, eu vivo a minha vida, eu sou uma pessoa normal, sou comum igual você, todas as outras pessoas, eu trabalho, eu cuido da minha esposa, eu cuido dos meus filhos, eu cuido das minhas coisas, eu cuido da minha casa, faço as coisas que eu gosto. Mas sabe quando tem uma parte sua que não está encaixando na sua vida? Você fala assim, pô, você tá vivendo, mas volta lá, tem aquele pedaço lá que você deixou para trás, que você não fala para ninguém, que você não, sabe, você não procura saber o que que é. Eu tô agora, nesse momento, eu estou aqui, sinceridade, querendo saber o que que é. Porque não é possível que eu seja o único passando por isso. Não é possível. E se eu for o único, eu não sei. Também não dá para gritar que eu sou único. Com certeza alguém está passando por isso daí, alguém já conseguiu entender, está um pouco mais avançado, então me ajuda. Me diga o que que é. Me diga o que pode ser isso. Porque eu sinto que eu preciso saber. Eu tenho a necessidade de compreender isso daí. Olha, eu não vou nem comentar os outros sonhos, mas tem uma coisa. Eu já me vi numa situação com 4 anos, 5 anos de idade. Um desses sonhos lúcidos. Com 4, 5 anos de idade, eu sofri um acidente numa escada rolante do metrô. Eu subi, escada rolante, aí naquela parte de final, onde tem aquela chapa de aço no chão, aquilo ali se soltou, afundou e eu caí lá dentro das engrenagens da escada rolante e fiquei preso na parte de baixo da escada rolante e vim pendurado, passei por debaixo e quando chegou na outra parte eu fui esmagado. Fui esmagado pela escada rolante e ali se iniciou tudo de novo, como se estivesse iniciando minha vida. Esse é um dos sonhos lúcidos que eu já tive, que graças a Deus não aconteceu, mas que isso daí me traumatiza. Fora os outros sonhos que eu já tive, sonhos lúcidos, não sei se é sonho, se é visão, não vou dar nome, não sou especialista, não entendo, que eu sempre estou caindo. Sempre estou caindo de uma altura e quando chega no chão, eu acordo. Esse daí eu já consigo entender um pouco, porque pode estar relacionado com a queda que eu tive quando eu era criança, a queda da laje lá da motoca que eu varei de um andar para o outro da casa. Então a minha mente deve ter bloqueado, né, todo o trauma e a dor que eu vivi naquele momento, porém eu tenho a lembrança da parte que não doeu, que é a parte de eu caindo e olhando para cima, caindo. Eu caí de costa, eu olhei para cima e caí, eu vi como era criança, para mim foi uma altura muito grande. Mas hoje em dia eu sei que foi uma altura tipo do teto até o chão, não foi tão alto assim. Mas eu sobrevivi. Mas isso pode ter me traumatizado a ter medo de uma queda, de cair. E eu sou sonâmbulo, A minha esposa, ela é muito corajosa porque ela enfrenta uma pessoa sonâmbula do lado dela. Ela lida com uma pessoa sonâmbula. Mas por diversas vezes eu já acordei gritando do meio da madrugada por conta desse sonho de eu estar caindo de um lugar muito alto e quando eu bato no chão eu acordo. Bom, é isso. Esse vídeo eu estou fazendo porque eu quero... um pedido de ajuda. Você sabe o que é isso? Você sabe o que está acontecendo comigo? Você sabe o que se passa comigo? O que isso significa? Se você souber, por favor, escreve aí nos comentários. Me diga o que é, o que pode ser. Se você tem uma ideia, uma suposição, ou se você conhece alguém que também passa por isso, me diga o que é. Porque eu sinto necessidade de compreender mais sobre essa coisa, de entender mais o que acontece. Porque dentro de mim parece que quando eu descobrir isso daí, vai ser uma peça dentro de um quebra-cabeça que estava faltando para eu poder entender outras coisas sobre a minha vida. Parece que quando eu compreender isso daí, eu vou chegar numa coisa, uma clareza e falar, puxa vida, é isso. Agora eu consigo entender o resto da minha vida. Porque enquanto eu não compreender isso daí, parece que eu vou ficar numa incessante busca sem alternativa, sabe quando você deseja saber uma coisa e quando você chega perto da informação, ela se esvai? Essa é a sensação que eu tenho. Então, muito obrigado você que assistiu até aqui. Se você puder comentar aí, por favor, me ajude, tá ok? Fiquem todos na paz, fiquem bem, desejo para vocês vida longa e próspera
e até o próximo vídeo. Valeu!